Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estudando Química com a professora Elia Mendonça. Espero que esteja tudo bem com você. E no vídeo de hoje nós vamos resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio e traz aí como tema reações e proporções molares. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, gostaria de agradecer a você que já se inscreveu. Deixo aqui registrada a minha gratidão e a você que está chegando agora. Se inscreva, também ative o sininho. É grátis, não custa nada. Assim você fica sabendo quando tem conteúdo novo no canal. E no final da aula, se você gostar do vídeo, deixe registrado aí o seu like, registre no comentário a sua gratidão ou a sua dúvida. Então vamos lá para a correção das atividades? Traz aí o tema de reações e proporções molares. Atividade 1. O gás de cozinha é formado principalmente pelos gases butano e propano. A reação que ocorre no queimador do fogão é a combustão desses gases. A equação a seguir representa a combustão do butano. Determine a massa de água que pode ser obtida a partir de 11,6 de butano com 50 gramas de oxigênio. Então, nós temos que chegar aí qual a quantidade de água produzida nessa reação aí. Então, vamos lá. Inicialmente, nós devemos verificar se a equação está balanceada. Nós já percebemos aqui que ela está. Depois, nós vamos identificar quem são os componentes. Nós temos aí o butano, o oxigênio, o gás carbônico e a água. Os dados fornecidos aí pelo enunciado são 11,6 gramas de butano com 50 gramas de oxigênio. Quanto que vai formar aí de água? Os dados estequiométricos. Como vamos calcular os dados estequiométricos? Nós temos 2 mols de butano reagindo com 13 mols de oxigênio, formando aí 8 mols de gás carbônico mais 10 mols de água. Para calcular quanto equivale, já que a atividade forneceu os dados em gramas, nós vamos então transformar essa quantidade aqui de mols em massa, ou seja, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar os mols em massa de butano, oxigênio e água. Para isso, nós vamos buscar o auxílio da tabela periódica, onde vamos identificar as massas atômicas de cada um desses átomos e vamos calcular, então, as suas massas molares, ou seja, quanto que tem aí de massa que corresponde a 2 mols de butano. Então, vamos lá. 1 mol de butano, nós vamos pegar a massa de 4 átomos de carbono, somar com a massa de 10 átomos de hidrogênio e vamos obter aí 58 gramas, que equivale a 58 gramas por mol. Se na atividade, aí na equação, nós temos 2 mols de butano, então 2 mols equivale a quanto? Faz uma regra de 3, você vai obter aí 116 gramas. Então, essa é a massa que equivale a 2 mols de butano. Na sequência, nós vamos calcular do oxigênio. Então, 1 mol de oxigênio, tabela periódica, tem massa 16, multiplico por 2, 32. Se nós temos aqui 13 mols, então 13 mols vai dar um total aí de 416 gramas de oxigênio. Calculando aí da água, 1 mol de água, 2 átomos de hidrogênio mais a massa de 16, mais a massa de 1 átomo de oxigênio, que são 16, 18 gramas. Como nós temos 10 mols de água na equação, então quanto que equivale a isso? 10 mols de água vai equivaler a 180 gramas por mol. Então, nós já transformamos quanto que equivale 2 mols de butano em massa, 13 mols de oxigênio em massa, que são os 416, e 10 mols de água, que equivale aí a 180 gramas. Podemos, então, agora partir para a resolução, ou seja, já transformamos aí as quantidades. Vamos, então, agora fazer uma regra de 3, calculando e identificando quem é o reagente limitante, uma vez que a atividade também pede para a gente calcular quem é o reagente limitante. Ou seja, o que é o reagente limitante? Aquela substância que, quando for consumida totalmente a sua quantidade, ela limita a reação, ela para a reação. Então,
que nós calculamos isso? Nós temos aqui 116 gramas, que é o padrão, né? Qualquer equação aqui segue a lei de Proust, que é a proporção constante de uma equação química. Então, qualquer equação onde você for trabalhar com essa reação do butano, esses dados aqui são padrão. Então, 116 gramas de butano reage com 416 de oxigênio. Aqui me foi dado 50 gramas. Só que para eu saber se é o butano ou o oxigênio que é o reagente limitante ou que é o reagente em excesso, então eu tenho que ignorar como se não existisse esses 50 gramas, ou seja, quanto de oxigênio que vai precisar para reagir com 11,6 de butano. Então esse é o raciocínio. Então você faz aqui uma regra de 3, é multiplicar o 11,6 por 416, vai dividir por 116, vai obter aí que para reagir com 11,6 gramas de butano, você precisa de 41,6 gramas de oxigênio. Veja que nós identificamos aqui que o oxigênio está em excesso, ou seja, vai sobrar 8,4 gramas de oxigênio sem reagir. Então, nós já identificamos que o reagente limitante é o butano. Então, a partir do momento que acabar os 11,6 gramas de butano, a reação finaliza aí. Então, o reagente limitante é o butano. Automaticamente, o reagente em excesso é o oxigênio. Vamos, então, determinar a massa de água obtida na reação. A atividade pede para a gente calcular qual que é a massa de água obtida quando 11,6 gramas de butano reage com 50 gramas de oxigênio. Vimos aqui pelo cálculo que vai sobrar aí oxigênio sem reagir. Então, o que a gente faz agora? Regra de 3, ou seja, pega os dados padrão, 116 gramas produz 180 gramas de água, 11,6 vai produzir quanto? Então, mais uma vez, vou multiplicar os 11,6 por 180 e vou dividir por 116. Nós vamos achar um total aí de 18 gramas de água. 18 gramas de água é a massa obtida na combustão aí de 11,6 gramas de butano. Poderia também calcular utilizando o 416. Veja, 416 produz 180, 41,6 vai produzir quanto? Vou fazer aqui uma regra de 3, multiplicar o 41,6 por 180 e dividir por 416. Vou encontrar aí o mesmo valor. Então, se você fizer utilizando a quantidade correta, você vai chegar na mesma resposta. Se você utilizar os 50 gramas aqui, você vai ver que o resultado não vai dar certo. Por quê? Tem 8,4 gramas dessa substância que está em excesso. Então, a reação para a partir do momento que você consome toda a substância do reagente limitante. Ok? Atividade 2. Em um creme dental, encontra-se um teor de flúor de 5,7 mg desse elemento por grama de dentifrício. O flúor tem massa molar 19 gramas por mol. Adicionado, está contido no composto monofluorfosfato de sódio, que é o Na2PO3F, de massa molar 144 gramas por mol. A quantidade de Na2PO3F, que é o monofluorfosfato de sódio, utilizada na preparação de 200 gramas desse creme dental é... Então, vamos aos cálculos. Então, a massa molar do flúor é 19 gramas. A massa molar do monofluorfosfato de sódio é 144 gramas. Percebe que aqui nós temos 1 mol de flúor. Então, primeira coisa que nós devemos fazer é transformar a massa do flúor de miligrama para grama. Por quê? Aqui nós temos grama por mol. E a quantidade dada na atividade foi dada em miligrama. Então, se nós temos aqui o teor de flúor do creme dental é 5,7 miligramas por cada 1 grama de creme dental, então, quantos gramas isso equivale? Equivale a 0,057 gramas. Então, logo, os 200 gramas terá quanto? Que é o que nós devemos calcular. Em 1 grama, nós temos 0,057. Em 200, nós vamos ter qual a massa de flúor? Vamos fazer uma regra de 3 aqui e vamos
chegar no resultado de 1,14 gramas de flúor. Bom, lembra que nós falamos aqui no início que a massa de 1 mol de monofluor fosfato de sódio é 144 gramas. E nessa fórmula nós temos a presença de um átomo de flúor. Então, como chegou nesse 144? A massa de 2 átomos de sódio, 46, um fósforo, 31, 3 oxigênio, 48 e 1 flúor, 19. Veja, 1 mol de átomos de flúor nessa fórmula, 19 gramas. Então, nós temos aqui a identificação. Então, se em 144 gramas, que é o que equivale a 1 mol, nós temos 19 gramas de flúor, em 200, que equivale aí a 1,14, nós vamos ter quanto? Então, mais uma vez, uma regra de 3 aí para a gente calcular. Vamos multiplicar o 144 por 1,14 e dividir por 19. Então, nós chegamos aí a um resultado que nós temos 8,64 gramas de monofluor fosfato de sódio, que é a quantidade que vai ser utilizada quando se produz aí 200 gramas desse creme dental. Então, a alternativa correta é a letra E, certo? Atividade 3. O gráfico a seguir descreve a variação de massa observada quando 68 mg de peróxido de hidrogênio se decompõe. A diminuição da massa deve-se à perda de um produto gasoso. Então, considerando o gráfico, indique a alternativa que apresenta a reação compatível com a variação observada. Então, se você é esperto, você já matou a charada, ou seja, qual que é essa questão, então, de matar a charada? Se ocorre a reação de decomposição, então o peróxido de hidrogênio vai se decompor em água e oxigênio. Então, tem que identificar entre as alternativas A, B, C, D e E qual que é a reação que equivale aí ao peróxido de hidrogênio se decompondo em água e oxigênio. Então, observando o gráfico, o que que nós temos? Que a reação ocorre aqui da esquerda para a direita. Então, aqui nós temos o reagente, aqui nós temos o produto. Então, veja que inicialmente nós temos 68 miligramas do reagente, que no caso é o peróxido de hidrogênio. Nós temos 36 gramas do que sobrou do produto, né? Porque parte do produto perdeu-se porque era um produto gasoso e a reação ocorreu aí em um ambiente aberto. É um sistema aberto, se você tem aí uma produção de um produto gasoso, esse produto ele vai para o ambiente. Então, se você pesar o antes e o depois, você vai perceber exatamente o que demonstra aqui no gráfico. Então, observe. Nós temos aqui de 68 para 36. Vamos então analisar o seguinte. Reagente nós temos 68 gramas, produto nós temos 36, o que sobrou do produto, né? Porque de acordo com a lei de Lavoisier, massa do reagente é igual à massa do produto, mas isso num sistema fechado. Se o sistema for aberto e tiver a presença de um produto gasoso, então esse produto gasoso, ele se desprende, então ele não faz parte aí da massa do produto. A equação que ocorre é H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, formando água e oxigênio, na proporção de 2 mol de peróxido para 2 de água e 1 de oxigênio. Então, o que nós temos aqui? Qual que é a massa do peróxido de hidrogênio? Então, nós temos aqui 2 mols, 2 átomos de hidrogênio vezes 1, 2 átomos de oxigênio vezes 16. Da água, nós temos 2 mols, 2 átomos de hidrogênio vezes massa 1, 1 átomo de oxigênio vezes massa 16, e o produto aqui, o oxigênio, nós temos um mol, que tem aí 16 multiplicado por 2, 32. Então, esse é o componente gasoso, então ele vai ser desprendido da reação. Então, veja, o que sobrou aqui? 68 gramas de reagente, formando aí 36 gramas do produto. Então, veja que isso é demonstrado no gráfico. Então, 68 para 36, nós temos aí o que corresponde a letra A da atividade, ou seja, a equação que representa a equação de decomposição, a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio é o da letra A. Certo? Atividade 4.
Dada a equação CH4 mais O2, 2 mols de O2, formando CO2 mais água, então a reação de combustão aqui do metano, o volume de CO2 medido na CNTP produzido na combustão de 96 gramas de metano é. Então, veja, primeiro nós devemos verificar o balanceamento. Essa equação já está balanceada? Vamos verificar? Então, nós temos aqui 1 mol de metano, 1 mol de gás carbônico. Temos 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Temos 2 oxigênios, 2 oxigênios, 4 oxigênios. 2 vezes 2, 4. Então, a nossa reação está balanceada. Segundo, nós vamos identificar quais são, vamos determinar o volume aí do CO2. E também a massa molar de CH4 são 16 gramas por mol. O gás carbônico, nós temos 1 mol de CO2. Então, por que eu coloquei 1 mol aqui se estamos falando de massa? Na CNTP, que nas condições normais de temperatura e pressão, nós sabemos que o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás é 22,386 litros, aproximadamente arredondando aí para 22,4. Então, veja, 16 gramas produz 1 mol de CO2, que equivale a 22,4 litros. Então, transformei esse 1 mol de CO2 em 22,4 litros. E os 96 gramas de metano que foi colocado aí na atividade vai produzir quantos mols de gás carbônico? Fazemos aqui uma regra de 3, multiplicando aí o 96 vezes o 22,4 e dividimos pelo 16. Encontramos aí um valor de 134,316 litros. Bom, temos uma outra forma de resolução, que é determinar o número de mols de CO2 produzido a partir da massa de 96 gramas de CH4. Então, 16 gramas, 1 mol de CO2. 96, quantos mols de CO2 vai ser produzido? Então, nós chegamos aí no resultado, que é produzido, nesse caso, 6 mols. O que a gente faz agora? Lembrando que a constante universal dos gases é 0,082 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. E a temperatura em Kelvin, que equivale a 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Então, aqui já está mais voltado para quando a gente calcula uma atividade como essa, lá estudando os gases. Então, como que eu vou estar calculando isso? Lembrando que o volume utilizado na CNTP, além do número de mol encontrado, eu vou utilizar a equação geral dos gases, que é o PV-nRT, ou seja, pressão vezes o volume do gás igual ao número de mols do gás vezes a constante vezes a temperatura. Então, por isso eu coloquei aqui esses dados para você. Então, utilizando a fórmula, você vai substituir aqui a pressão de 1 atmosfera, o volume de CO2 nós calculamos, é o que nós vamos estar calculando, o número de mols, 6 mols, foi o que nós encontramos aqui no cálculo, a constante eu coloquei aqui para você, a temperatura 273 e vamos chegar aqui na mesma resposta. Então, se você calcular utilizando a regra de 3 ou utilizando a equação aí geral dos gases, então você vai chegar na mesma resposta. Ok? Atividade 5. Assinale a alternativa incorreta. Então, vamos analisar cada uma delas e justificar. Qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, temperatura 0 graus e pressão 1 atmosfera, ocupa exatamente 22,4 litros. Vimos isso na atividade anterior, está correto. Então, essa aí é a teoria de Amedeo-Avogadro, que ele fala justamente que qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, que é a CNTP, 0 graus Celsius em 1 atmosfera, ocupa exatamente 22,386 litros, que normalmente a gente arredonda aí para 22,4. Então, a afirmativa A correta. B. O rendimento da reação tem relação com o excesso de reagentes. Quanto maior o excesso, maior o rendimento. Vimos aí numa atividade que não é bem assim, né? Essa afirmativa é incorreta, porque o rendimento de uma reação, ela é uma porcentagem do realmente esperado.
segue a lei ponderal de Proust, que determina, denominada lei das proporções constantes, que determina que as reações sempre ocorrem em proporções definidas e constantes. Então, não é que se você tiver um dos reagentes tiver em excesso que vai determinar o rendimento de uma reação, ou seja, quem vai determinar o rendimento da reação é justamente o reagente limitante, porque chegou naquele momento a reação para, então não tem como ela ter aí o maior rendimento. E também o rendimento também está relacionado aí com a pureza dos reagentes, né? Se você não tiver reagente 100% puro, você não vai ter aí 100% de rendimento daquela determinada reação. C. Todo cálculo estequiométrico precisa se basear numa equação balanceada? Correto, o balanceamento é a base do cálculo teórico, ou seja, do que se espera obter. D. Um reagente impuro afeta o rendimento da reação, diminui a quantidade de reagentes disponíveis para reagir. Então, veja, se nós temos um reagente impuro, então ele não vai produzir o que a gente realmente se espera daquela reação. Ou seja, a gente faz um cálculo teórico, se o rendimento é impuro, isso não vai acontecer. Então, letra D também é correta, quanto mais puro for os reagentes, maior será o rendimento da reação. E letra E, a pureza estabelece a quantidade de reagente disponível para reagir. Também correto. O grau de pureza dos reagentes é a relação entre a massa da substância pura e a massa total da amostra. A porcentagem da pureza é a porcentagem da massa da substância pura em relação à massa total da amostra. Então, finalizamos assim a correção das atividades dessa semana. Espero que você tenha gostado. Então, se você ainda não clicou aí no joinha, clique. Eu fico muito grata por isso. E vamos, então, para o momento especial de hoje, que é eu deixar o meu grande abraço. Então, meu grande abraço de hoje vai para Mirlene Vieira. Olha só que ela deixou registrado aqui no canal. Muitíssimo obrigada, professora. Como sempre, dando um show à parte. Também vai para a Cátia Dias dos Santos, está sempre comigo aí no canal. Olha o comentário dela. Gracinha, amo essas explicações. Também vai para Ricardo Martins. Deixou aqui, excelente professora. Obrigada a vocês, um grande abraço. Se você também quer receber aí o meu grande abraço registrado no canal, comente os vídeos, deixe aí registrada a sua gratidão ou a sua dúvida. No próximo vídeo, pode ser você aqui receber o meu grande abraço. Se você já curtiu, deixe aí meus aplausos. Pode ter alguém precisando também das atividades, então comente, compartilhe com seus amigos e colegas. E até a próxima semana. Um grande abraço para você, espero você lá.